Aí nós vamos gravar a palavra só porque depois a gente pode postar nas redes, né? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Versículo 17 diz assim, a palavra do Senhor: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vamos dizer junto esse versículo de novo? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Até aí, vamos aqui no versículo. É isso aí. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra que é linda, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é maravilhosa e é vida para nós. Pai, que a Tua palavra venha em encontro dos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, seja vida. Deus, seja vida para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Hoje eu não vou falar sobre pecado não, irmãos e irmãs. O texto ele está bem nesse contexto, mas eu vou falar hoje sobre morada de Deus. Amém? Morada de Deus. Você pode olhar para essa pessoa linda que está do seu lado e dizer: você é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Deus habita em você. E é isso que eu quero dizer para nós, irmãos e irmãs. Nesta noite, o Espírito Santo passou a semana todinha falando: morada, morada, você é morada, você é morada de Deus. Aleluia! Você é morada de Deus e Deus está em nós, irmãos e irmãs. Eu vou dizer de novo: Deus está em nós. Aleluia! Glória a Deus. Se a gente tivesse numa igreja pentecostal, o irmão ia ter dado um pulo, um glória, um aleluia. Mas louvado seja Deus. Deus está em nós. Deus está em nós. E a palavra é: a casa está ocupada. Amém, gente? A casa está ocupada. A casa está ocupada. A casa está habitada. Amém, gente? Porque casa boa é casa útil, é casa habitada, é casa onde as pessoas estão ali construindo suas vidas, suas famílias. Casa boa é casa habitada e nós não estamos vazios. Amém, gente? Nós não estamos vazios. Quando Deus começou o mundo estava vazio, estava sem forma. E assim é o coração do ser humano
casa ficar vazia. Não é bom uma casa ficar sem ser habitada, porque ela vai se depreciando, ela pode ser invadida, ela pode não há manutenção, então ela vai se perdendo, né? A casa vai ficando, se deteriorando. E assim somos nós também. Nós somos como casa. A gente não é bom que nós estejamos vazios. A pessoa, quando está vazia da presença de Deus, porque Deus fez cada um de nós para sermos a sua habitação, e quando o ser humano está vazio, começa a deterioração também. Os maus pensamentos, né? As coisas ruins, o medo e tantas coisas ruins. E é por isso que eu digo para você hoje, palavra do Senhor, Deus, Ele veio para habitar em nós e Ele quer preencher a sua vida totalmente. Amém, gente? Diga, casa boa é casa cheia. Casa boa é casa cheia. Então Deus me enche da tua presença. Amém, gente? Nós queremos não só que Deus esteja em nós, nós queremos ser cheios da presença do Senhor. Nós queremos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, Deus trouxe muito forte essa palavra no meu coração. Nós sabemos quem nós somos e nós somos casa de Deus. Amém, gente? Casa de Deus. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus criou, e Deus os fez. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e a sua semelhança os criou. E Deus soprou em suas narinas fôlego de vida. Oh, aleluia! Deus soprou vida. Deus sempre quis estar presente em nós. Deus sempre quis estar presente em nossos corações. E Jesus, Ele disse aos seus discípulos, Ele fez a gloriosa promessa lá em João 14. Ele disse assim, que o Espírito Santo de Deus, Ele estaria conosco e estaria em nós. Amém? Nós somos uma casa linda para Deus habitar. Amém, gente? Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre a minha amiga Gisele Bündchen. Minha amiga Gisele Bündchen, nós somos iguaizinhas, né? E a reportagem dizia assim: o que vai ser da mansão que a Gisele Bündchen está construindo lá na Ilha dos Bilionários, né? A Gisele Bündchen estava construindo e teve que parar a obra, não por falta de dinheiro, tá, gente? É porque teve um problema lá nos Estados Unidos, um furacão, né? E parou a obra. E estava dizendo que essa casa, a casa da Gisele Bündchen, gente, tem espaço de meditação, espaço de exercício, quadra não sei de quê, quadra não sei, eu não consigo nem memorizar, gente, porque eu nem imagino uma casa assim, porque é muito grande a casa, é uma mansão assim, bem caprichada da Gisele. Mas o que me chamou a atenção não é o valor da casa em si, que eu nem lembro mais, mas o que me chamou a atenção é que a casa foi projetada ao gosto da Gisele, ao gosto do esposo da Gisele, e para acolher as crianças
da Gisele. E eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, também nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E a nossa arquitetura deve ser de modo a proporcionar para aquele que habita em nós prazer. Amém, gente? Deus precisa ter prazer e estar em nossas vidas. Já pensou? Deus em nós falando assim: eu vou embora. Já pensou? Deus, eu vou embora. Eu vou embora. Não quero essa casa bagunçada. Vocês, quinta-feira foi uma tempestade, né? Uma chuva brava, né? Gente, o quintal lá de casa ficou tão sujo, mas tão sujo, eu não sei o de vocês. Eu olhei assim e falei assim: meu Deus, meu Deus, difícil, né? Sujeira, a gente quer logo limpar, a gente quer logo lavar, a gente quer logo arrumar. Então, irmãos e irmãs, eu fiquei pensando, quando eu li esse artigo da Gisele, eu fiquei pensando: Deus, nós precisamos ser essa casa, assim como a mansão da Gisele, que é uma casa projetada para ela. Nós fomos projetados para Ti. Amém? Eu vou dizer de novo: nós fomos projetados para Ti, ó Deus, para o Seu louvor. Nós fomos projetados para o deleite do Senhor, para a alegria do Senhor. Nós fomos projetados, irmãos e irmãs, para louvarmos o Senhor, para engrandecermos o Senhor, para colocar Ele, irmãos e irmãs, no centro da nossa vida e do nosso coração. O lugar principal da nossa vida é do Senhor. E nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós, de modo que Deus se alegre em habitar em nossas vidas. E nada, irmãos e irmãs, alegra mais a Deus. E eu vou dizer uma coisa que alegra muito o Senhor, eu não sei se vocês sabem, é que nós tenhamos prazer nele. É que nós tenhamos prazer na sua companhia. E nós precisamos ter alegria. Nós precisamos, irmãos e irmãs, andar cantando, andar louvando. Hoje nós entramos aqui para abrir a igreja, né, Pó? E a gente cantando. Quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpresa quanto Deus já fez. Eu cantava, aí eu falava assim: agora você, Placidina, canta aí. Eu cantava, aí o Rafael, agora você. E nós nos alegrávamos no Senhor, porque nós precisamos, irmãos e irmãs, ter prazer no Deus que habita as nossas vidas. Olha, nós somos casa da pessoa mais extraordinária. Nós somos casa do Deus Altíssimo. Nós somos santuário do Senhor. Nós somos, irmãos e irmãs, nós não somos casa de nenhuma celebridade. Nós somos casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos casa do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus que escolheu habitar em nós. Então eu dizia para os
Senhor: Senhor, eu quero que a minha arquitetura seja projetada, tudo para Ti, que a minha vida seja para Ti, que tudo em mim seja para glorificar a Ti, que tudo em nós glorifique o nome santo do Senhor, glorifique o nome santo do Senhor. Eu fiquei pensando que nós precisamos ser uma casa acolhedora para o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigada, Deus. Porque, irmãos e irmãs, quando vai gente na nossa casa, a gente acolhe, né? A gente põe tudo que a gente tem de melhor, a gente acolhe. Nós precisamos ter essa casa acolhedora para o nosso Deus, amáveis com o Senhor. Nós precisamos deixar os ambientes do nosso coração dedicados exclusivamente para Ele. Nós não podemos ficar colocando outras coisas, outras prioridades, mas casa exclusivamente para o Senhor. Nós não podemos ser casas autocentradas ou centradas em nós mesmos, porque a prioridade da casa é abrigar aquele que habita nela. A casa não é para pensar, não, eu quero isso, eu quero aquilo, né? A casa é para abrigar, a casa é para ser habitada. Então, quem habita em nós é que deve determinar as regras para a casa, e não o contrário. Então, precisamos, outra coisa, precisamos perceber, ter percepção da grandeza daquele que habita em nós. Nós precisamos ter essa percepção. Porque Deus habita em nós, mas a gente fala assim: Deus habita em mim, amém. Não, Deus habita em você. Isso é a coisa mais gloriosa, mais extraordinária. O apóstolo Paulo diz assim: olha, nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não do homem. Então, a glória de Deus, Deus em glória, habita em nós. Escolheu habitar nessa casa. Então, o que eu digo para você e para mim, fazer igual a Bia nas minhas reflexões, a presença dele precisa ocupar a atenção central. Eu preciso dar mais atenção para o Senhor. Ele é a pessoa mais importante. Ele que nós devemos dedicar as nossas vidas a Ele. E eu comecei a pensar, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, vocês lembram? Jesus, irmãos e irmãs, Jesus foi muito bem acolhido por Zaqueu. E mais do que bem acolhido, Jesus, ele começou a determinar, as novas mudanças que haveriam na casa de Zaqueu. Então, o que eu digo para você? O Espírito Santo habita em mim. E eu já disse isso muitas vezes aqui. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Ele não é um visitante. Ele não é um hóspede. Ele é Senhor. E é o Espírito Santo que deve provocar as
as mudanças em nossas vidas e nós precisamos estar abertos. Assim como Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu já foi mudando a conduta. O que Zaqueu disse? O que Zaqueu disse, gente? Olha, Senhor, se em alguma coisa eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. E depois eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, não é assim? E Zaqueu, ele começou, a vida de Zaqueu começou a sofrer mudanças por causa da presença de Jesus. E é interessante que Jesus não impôs isso a Zaqueu. A presença de Jesus na casa de Zaqueu constrangeu Zaqueu a mudança. E assim, irmãos e irmãs, o Espírito Santo em nós, ele vai trabalhando em nossas vidas, porque como ele habita, ele vai cuidando, ele vai agindo, ele vai transformando a nossa vida, ele vai trazendo beleza para nós. Porque uma casa habitada pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs, vai haver mudanças, vai haver transformação. Uma casa habitada pelo Espírito Santo é uma casa que vai ficar, linda. Essa casa vai ficar igualzinho Jesus, porque Jesus era aquele que era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está em nós para ele fazer aquilo que lhe apraz, porque ele é Senhor das nossas vidas. E por isso o apóstolo Paulo fala assim: vocês são um só com o Senhor, vocês agora são um só Espírito com o Senhor. O apóstolo Paulo pegou emprestado, ele estava falando de pecado. Ele falou assim: olha, vocês não podem ter relação com prostitutas, porque quando vocês se unem às prostitutas, vocês se tornam um só com elas, e vocês não podem fazer isso, porque vocês agora são um só com o Senhor, um só Espírito, vocês já estão unidos a Deus, vocês são de Deus e foram chamados para a santidade, para serem a habitação do Espírito de Deus. Então, vocês que são a habitação do Espírito, vocês não são mais de vocês mesmos, vocês são dele. Nós somos casa dele, propriedade dele. Nós não vivemos para nós mesmos, mas existimos agora para glorificar o nosso Deus. E porque somos dele, Deus dá o tom das nossas vidas. Irmãos e irmãs, eu vou dizer de novo, porque nós somos de Deus, Deus é que dá o tom, Ele é que dá as ordens, Ele é que fala: vai para lá, vai para cá, faz isso, e nós falamos assim, ó: sim, Senhor. Amém, gente? Mas não sim, Senhor, com pesar, mas não sim, Senhor, com tristeza, mas não sim, Senhor, se arrastando, mas um sim, Senhor, com alegria, um sim, Senhor, com prazer, porque Ele é nosso Deus e Ele tem encontrado prazer nas nossas vidas. Deus, o Pai, falou uma coisa para Jesus quando Ele estava sendo batizado. E eu falei assim: meu Deus, como eu queria ouvir essa voz.
Ele disse assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E se eu quero ouvir uma palavra de Deus, um versículo da Bíblia, eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha prazer em mim, que o Senhor tenha prazer em você, meu irmão, que o Senhor tenha prazer em você, minha irmã, porque nós somos filhos e filhas amadas do seu coração. Que Deus tenha prazer em nós, que Deus se alegre com as nossas vidas. A gente vive num mundo, numa sociedade, irmãos e irmãs, que nós buscamos muito, em decorrência da visibilidade, porque hoje todo mundo é visível, né? Quando começou aquele Big Brother, não sei quantos bilhões de anos atrás, a gente fala: que horror, o povo sabendo da vida da gente o tempo todo, né? Olhando. E hoje não, a vida da gente não é assim. A gente olha lá nas redes sociais: fulano foi para lá, fulano foi para cá, fulano foi ali, foi passear, visitou não sei quem. Não é assim? A gente sabe a vida. Porque há muita visibilidade. E porque há muita visibilidade, às vezes nós buscamos, de alguma forma, sermos pessoas impressionantes, né? Eu quero impressionar. Eu quero impressionar os outros. E o Senhor me chamou a atenção para isso, para que nós estamos vivendo. Isso não é repreensão, não, sabe, irmãos e irmãs? A gente é assim, todo mundo é assim. Nós buscamos impressionar, mas a palavra de Deus nós deveríamos estar buscando ser santos. Nós deveríamos estar buscando ser santos. Porque o Senhor trouxe isso ao meu coração. Porque há celebridades que elas são impressionantes para o mundo todo, para bilhões de pessoas, mas não impressionam a Deus. Você entende? Às vezes eu posso impressionar o mundo todo e não impressionar em nada o Senhor. Porque quem impressiona o Senhor? Quem pode impressionar a Deus? Quem pode surpreender o Senhor, senão aquele que tem fé, aquele que ama a Ele, aquele que busca ser santo? Então, irmãos e irmãs, para nós pensarmos um pouquinho, o que eu mais tenho buscado na minha vida? O que eu mais tenho desejado na minha vida? O Hudson Taylor diz assim que ser cristão é entender que vai ter reconstrução de toda a nossa maneira de viver. Deus vai nos reconstruir. O Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos aperfeiçoar, para nos santificar em Cristo. E pensando nisso, eu pensei naquela sunamita. Quem é que lembra da sunamita? A sunamita, ela, vendo Eliseu, vendo a conduta de Eliseu, ela disse assim: esse homem é de Deus, e eu quero a presença desse homem na minha casa.
E o que ela fez, a sunamita? Ela construiu um quarto exclusivo, de acordo com a necessidade de Eliseu. Colocou cama, colocou tudo o que precisava. E eu fiquei pensando nisso, da importância que a sunamita dava à presença de Deus. Ela não fez um quarto para Eliseu porque Eliseu era um moço simpático, porque Eliseu era famoso. Ela fez um quarto para Eliseu porque Eliseu era um homem de Deus. E o que ela queria na vida dela? Deus. O que ela queria na casa dela? A presença de Deus. E nós, como casa de Deus, irmãos e irmãs, precisamos priorizar a presença dEle. Daniel colocava Deus sempre como prioridade. Daniel colocou a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa, que a presença de Deus era que conduzia a sua vida. Então Tozer diz assim: um homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Aí eu vou fazer uma releitura aqui de Tozer, dizer assim: a pessoa que faz de Deus a sua maior riqueza, que faz de Deus o seu tesouro, a pessoa que entende que ela é vaso de barro, que há um tesouro na vida dela, ela concentra todas as coisas em Deus. Então ela é construída, ela é edificada, ela é projetada para a glória e para o louvor de Deus, e tudo o que faz para a glória de Deus. E por isso eu digo ao Senhor, não sei vocês, mas eu digo ao Senhor, que nós sejamos um espaço, primeiro que seja exclusivamente de Deus. Nós não fomos projetados por inimigo. Aliás, o inimigo, ele já tem um recado: fica bem longe, porque essa casa aqui já está habitada. Amém? Essa casa aqui não vai ser deteriorada, porque essa casa já está habitada, e não está habitada por qualquer um. Essa casa está habitada pelo Senhor dos Senhores, está habitada pelo Deus Altíssimo. Então, irmãos e irmãs, que nós sejamos um espaço exclusivamente do Senhor, que nós sejamos esse espaço que glorifica a Deus, que nós sejamos esse espaço, irmãos e irmãs, que prioriza Deus, que prioriza a presença, que nós sejamos estas casas que desejam ser cheias de Deus, da vida dEle, do Espírito Santo. Então eu digo ao Senhor nesta noite: Senhor, que eu seja um espaço exclusivamente teu, para a sua presença. E isso, Deus, alegra meu coração. Ser casa do Senhor, ser habitação do Senhor, Deus, isso alegra o meu coração, em nome de Jesus. Eu fico pensando assim, a gente que já leu muito livro sobre avivamento, aqui quem gosta muito de ler é o Celso, né? O Celso gosta de ler. E livros sobre avivamento, a gente vê, eu percebo assim, que há sinais de uma igreja assim que não sabe muito bem o que está fazendo, e por isso nós precisamos urgentemente de um avivamento. E quando a gente vê nos livros
nas histórias dos grandes avivalistas, a gente percebe que há uma banalização das coisas, que o pecado já não é mais pecado, que algumas coisas não estão de forma a agradar o coração do Senhor, e a gente percebe que um grande avivamento está para chegar. Eu creio que está para chegar. Nós, quando eu falo nós, não quer dizer que eu, né? Mas a igreja, diluímos Jesus. Nós tornamos Jesus tolerante ao pecado. Mas a verdade é que Jesus continua sendo santo, e os olhos de Jesus continuam sendo como chamas de fogo. E eu digo para você, não para te assustar, mas para que você se consagre. Jesus continua sendo santo, e a casa onde Ele habita precisa ser uma casa linda, uma casa santa. E eu quero desafiar você nessa noite a pensar em você. Primeiro, a pensar em você habitado pelo Senhor. Que honra! Não é uma honra muito grande? E quando nós nos sentimos honrados, nós devemos honrar o nosso Deus. E como que nós honramos o nosso Deus? Buscando ser melhor para Ele a cada dia, ser melhor nele a cada dia, buscando a transformação da nossa vida, buscando a santificação. Quando a gente fala um espaço exclusivamente teu, a gente está dizendo de santidade, irmãos e irmãs. Quando a gente diz assim, eu quero ser só de Deus, eu estou dizendo dedicação, dedicar minha vida ao Senhor. E eu quero nessa noite fazer um apelo. Se essa palavra foi para você, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo a semana toda. Então, se o Senhor falou com você através dessa palavra, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, a falar com Ele nesse momento. Primeiro, agradecer por você, por Ele ter escolhido habitar em você. Depois, pedir a Ele que conhece todas as coisas. Ó Senhor, o que precisa melhorar, o que precisa ser aperfeiçoado em mim como casa do Senhor. E depois dizer para Ele, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. É o Senhor que me conduz. Não sou eu mesma, porque eu não sou de mim mesma, eu sou do Senhor. Então quero que você consagre a sua vida a Deus neste momento. Eu sei que você já é um homem de Deus, eu sei que você já é uma mulher de Deus, mas nós precisamos ter esses momentos onde nós colocamos a nossa vida, expomos a nossa vida ao Senhor e à Sua presença. Eu queria pedir a Ana Laura para me acompanhar aqui, ministrar no piano, e você vai orar, nós vamos orar, porque eu quero ser melhor para Deus.
Talvez nós temos desejado impressionar as pessoas, mas não é para impressionar pessoas, é para se santificar para Deus. Não é para impressionar o mundo, é para viver para Deus. Esse é o nosso chamado. O chamado nosso é para Deus, é para a glória de Deus. Nós somos feitura dele em Cristo Jesus. Somos feitura, somos algo exclusivo para ele, para a glória dele. Eu queria que você lembrasse disso. Você é especial, meu irmão, minha irmã, você é. Porque você carrega dentro de você o Senhor, a presença dele. Essa semana atrasada eu brincava com um colega, eu convidei ele para pregar na vigília de oração, na vigília regional. Aí ele brincou comigo e falou assim: que milagre é esse você ter me convidado? Aí eu falei assim com ele: eu sempre admirei e louvei e adorei. Aí ele ficou todo assim. Aí eu falei assim: o Deus que habita na sua vida, o Deus que habita em você, meu irmão. Aí ele riu. Falei: você achou que eu ia dizer você, né? Não, nós somos especiais, porque nós somos portadores de uma presença especial, de uma presença única, de uma presença gloriosa, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus Santo. E como casa, Senhor, casa tua, casa projetada para a tua glória, para o teu louvor. Ah, Deus, nós queremos te pedir, oh Senhor, enche mesmo, preenche cada espaço da nossa vida com a sua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por habitar as nossas vidas. Obrigado por esta presença maravilhosa, essa presença que nos reconstrói, essa presença que nos fortalece, essa presença, Pai, que enche a nossa vida de paz, de alegria. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.